Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé nesse mês de agosto, mês vocacional, nesse dia 29 de agosto de 2024, nessa quinta-feira que é o martírio de São João Batista. João sela a sua missão de precursor com o martírio. Herodes Antipas, depois de aprisioná-lo na fortaleza de Mare Noronte, ao leste do Mar Morto, mandou degolá-lo. Marcos 6, 17 a 29. João é o amigo que exulta de alegria ao ouvir a voz de Cristo, esposo da igreja, e se eclipsa perante ele, sol da justiça. Esta é a minha alegria, que se completa. É preciso que ele cresça e eu diminua. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 29 a 30. Na sua escola formaram-se alguns dos primeiros discípulos de Jesus. Desde o século V, no dia 29 de agosto, celebra-se em Jerusalém uma memória do precursor do Senhor. Seu nome encontra-se no cânon romano. E o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos no dia de hoje o martírio de João Batista, o primo de Jesus, que é o precursor, aquele que aponta para Jesus como sendo o Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista já manifesta a presença de Jesus no encontro de Maria e Isabel. É aquele que formou alguns dos discípulos de Jesus. Durante um período, Jesus foi discípulo de João Batista, mas, discordando um pouco da ideia meio dura de João Batista, Jesus se afasta. E no Evangelho, Jesus só entra em atividade pública depois que João Batista é preso. O Evangelho que nós temos de hoje, que celebramos o martírio de João Batista, é o fim da sua vida. João Batista perde a cabeça por causa do aniversário de Herodes. Herodes reconhece que João Batista é justo, reconhece que é santo. A esposa tem raiva dele porque Herodes pega a esposa do seu irmão. Então estamos aí num contexto de traição, num contexto de interesse. E no aniversário de Herodes, depois de um certo momento, todo mundo bêbado, todo mundo tonto. Aí entra a filha de Herodíades, dança, seduz todo mundo, porque alguém que, diante de um adolescente dançando, diz que ela pode pedir o que quiser, inclusive a metade do reino, no mínimo está bêbado, né? No mínimo está bêbado.
Alguém numa festa de aniversário faz um juramento desse para uma adolescente dançando, e já que está todo mundo bêbado, inclusive a metade do meu reino, ela consulta a mãe, e a mãe é a cabeça de João Batista. E diante do juramento, João Batista é degolado. Então o prato principal do aniversário de Herodes é a cabeça de um homem justo e santo. Depois, o prato principal que Jesus vai nos apresentar logo em seguida é a partilha de 5 pães e 2 peixes. A partilha é o prato principal que Jesus dá, abençoado e agradecimento a Deus. Herodes, diante da sua vaidade, da sua sedução, seduzido, bêbado, alcoolizado, entrega a cabeça de João Batista numa bandeja. E a filha, seduzida, que seduziu todo mundo, entrega isso para a mãe. Tá aí, mãe. Você queria a cabeça de um homem santo e justo. Aos discípulos de João Batista, quando fica sabendo, vão lá e recolhem o seu corpo e o sepulta para dar uma dignidade a ele. O mundo é muito assustador, de certa forma. Às vezes as pessoas perdem a vida e a vida é arrancada de alguns por causa da estupidez do ser humano. Herodes tem um banquete, Jesus tem outro. Herodes tem um prato, Jesus tem outro. Enquanto Herodes está na briga aí, sabendo que está falando de um homem justo e santo, diante de uma mulher enciumada porque largou o marido para ficar com o irmão dele, diante de uma festa, de uma bebedeira, de uma promessa, de um compromisso, de um aniversário, nós nos deparamos com esse martírio. O João Batista encerra o Antigo Testamento, é alguém que encerrou a sua história, encerrou a sua missão. E aí logo em seguida Jesus começa a sua vida pública. Nós vivemos num mundo delicado, difícil, complicado, e que a gente precisa de muita esperança para a gente se livrar desses banquetes de Herodes. A gente precisa de muita conversão para se livrar dos banquetes de Herodes. Há muitos banquetes de Herodes no mundo da política, da economia, no mundo da religião. Há muitos banquetes de Herodes em que o prato principal, para satisfazer o ego e a vaidade dos grandes, é a cabeça de gente pobre, é a cabeça de gente justa, é a cabeça de gente santa. E por isso a vida às vezes é muito banal. E é preciso a gente, na fé e no exercício, recuperar isso para que Deus nos proteja, nos guie, nos livre desses banquetes e nos aproxime um pouco mais do banquete da partilha. Um abraço e até mais.